a IA é capaz de fazer um texto para você, sem você saber tudo sobre português, porque você vai aprender a dar os atalhos para a inteligência artificial para ela não perder tempo fazendo coisas que você não quer. A principal vantagem do aprendizado indireto. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Tô Nem Aí. Eu sou o ChatGPT e hoje a gente está aqui com o Fabrício para falar sobre aprendizado indireto usando inteligência artificial. Então, Fabrício, conta pra gente o que é esse conceito e como a IA entra nessa história. Primeiro, oi galera, bem-vindos ao programa. Bom, sobre o aprendizado indireto, ele é diferente do aprendizado direto. O que seria o aprendizado direto? Né? Você, por exemplo, eu quero aprender a escrever um texto. Né? Aí eu vou te ensinar as regras gramaticais, vou te ensinar a sintaxe, vou ensinar todos esses passos. Né? E aí, então, você faz um texto. No aprendizado direto, a gente faz ao contrário, porque a sua motivação principal é ter o texto pronto. Né? Você aprende várias regras e várias coisas porque você precisa aprender isso para fazer o texto. Mas com a introdução da IA, a IA é capaz de fazer um texto para você sem você saber tudo sobre português, sobre sintaxe, sobre todas as regras gramaticais. Você não precisa saber todas elas. Você precisa saber alguma coisa, mas você não precisa saber muito sobre elas. E o que te interessa realmente é ter o texto ali no final. Então, a gente aproveita dessa motivação que você tem de ter o texto e aí, ao invés de você pedir a IA para fazer um texto e você simplesmente recebe aquele texto e não sabe o que fazer, nem sabe se está bom ou ruim, você pode pedir a IA para fazer o texto. E enquanto ela está fazendo o texto, ela vai te dando dicas, ela vai te ensinando um pouquinho do que ela está fazendo. Por exemplo, eu escrevi essa sentença, usei essa palavra, porque essa palavra é de determinado tipo e ela se encaixa muito bem nessa determinada situação. Ou existe essa regra gramatical que te ajuda a fazer isso. Ou essa palavra é um sinônimo melhor quando você quer explicar determinada coisa. E aí, ao invés de você ficar parado olhando para a IA gerando aquilo, a IA vai estar gerando o que você pediu para fazer e ao mesmo tempo te explicando. E aí que vem um aprendizado indireto, ou seja, você não está diretamente, você não vai primeiro passar, vamos dizer, pela parte teórica, a parte geralmente chata, em que as pessoas desistem de aprender as coisas, você já vai direto, pensando no resultado que você tem, e indiretamente você vai absorvendo aqueles conceitos. Perfeito. Então, pessoal, com essa ideia de aprendizado indireto, vocês focam no resultado e vão absorvendo conhecimento aos poucos. Assim você aprende de um jeito mais leve, sem a sensação de estar estudando algo pesado. E vamos em frente, certeza. Então, Fabrício, me diz aí, qual é a vantagem principal de usar esse método de aprendizado indireto com IA, em vez de aprender do jeito tradicional? A principal vantagem do aprendizado indireto é que você não precisa passar por todo esse processo antes de ter o resultado. É uma maneira muito mais ágil de aprender as coisas. Você vai fazendo e você vai aprendendo. Você já tem um resultado que tem uma qualidade suficientemente boa, e aí você vai aprendendo um pouquinho de cada daqueles componentes ali para você aprender o que você tem que fazer. E aí vem uma vantagem muito grande em cima disso. No que você vai aprendendo os conceitos indiretamente, no que você vai melhorando o seu vocabulário, você também vai ficar muito melhor em dar sugestões para a IA fazer. Você vai melhorar os seus prontos, você vai melhorar a sua interação com a IA. Porque agora você já aprendeu alguns conceitos básicos e aí você pode usar esses conceitos básicos para ser mais específico no que você quer. Coisa que você não conseguiria fazer se você não tivesse aprendido nada. Então, ao longo do tempo, você vai escrevendo vários e vários, vários textos. Cada vez que você escrever, você vai aprender mais e mais sobre gramática, sobre sintaxe, sobre todos os conceitos que você precisa para poder escrever um bom texto. Então, a vantagem é essa: é uma coisa que você já tem um resultado rápido, inicialmente, e ao longo do tempo você vai cada vez entender melhor aquele resultado, quando vai chegar num ponto em que você entende completamente aquele resultado. E aí você consegue gerar, né, já meio que de primeira, vamos dizer assim, o que você quer, ao invés de ter que gastar horas ali tentando refinar, usando palavras que não descrevem muito bem o que você quer, ou etc. Então, Fabrício, para a gente deixar mais concreto, você poderia dar um exemplo prático de como alguém poderia usar esse aprendizado indireto? Por exemplo, se quisesse criar uma historinha ou um joguinho simples com a IA, como que isso funcionaria? Como que você vai fazer isso? Você vai precisar de um prompt inicial que
não é usando a GPT normal ou Claude normal que você vai conseguir isso, você vai precisar de um prompt inicial que descreve a personalidade da sua IA. E aí essa personalidade, ela vai o quê? Toda vez que ela fizer, ela vai ter esse cuidado de explicar o que ela está fazendo. Eu vou compartilhar com vocês aqui nos comentários um prompt que você já pode usar para poder, por exemplo, fazer jogos. Esse é um prompt que eu já venho testando há algum tempo. Eu tenho feito isso com o meu menino, né? A gente tem esse costume de noite a gente senta para trabalhar no Claude e aí fazer jogos, que ele gosta muito de jogos. E aí, esse prompt especificamente, enquanto o Claude está fazendo o jogo, escrevendo o código, ele vai explicando conceitos de programação. Então ele vai explicando o que é um método, o que é uma variável, por que foi criada uma condição aqui, uma condição ali. E eu já sinto que esse feedback que ele anda dando para o meu menino está já fazendo com que ele melhore os prompts dele na hora de pedir o Claude para poder melhorar o jogo. Porque agora ele já sabe qual que é o termo técnico para aquela determinada função. Então, eu acho que isso é uma maneira bem engajadora de fazer. Isso não serve só para crianças, isso aí serve para adolescentes, adultos, né? Todo mundo que está querendo começar a programar, eu sinceramente não consigo pensar numa forma melhor de aprender programação do que através do aprendizado indireto. Então, se você quer começar com programação especificamente, eu sugeriria de você usar o Claude, porque ele é o melhor sistema para programação, mas às vezes você quer criar histórias, por exemplo, né? E aí eu acho que o ChatGPT também faz um trabalho muito bom nisso, ou o Gemini. Então eu acho que você pode fazer. E aí serão prompts diferentes, porque depende do que você quer ensinar. Né? Eu posso, se você quiser algum prompt específico para alguma dessas áreas, você pode pegar o prompt que eu vou te passar do jogo, e aí você pode pedir o próprio sistema para poder reescrever esse prompt com a finalidade, por exemplo, escrever histórias. Então, eu acho que você pode adaptar ali esse prompt para a sua aplicação específica. Com certeza, então para quem quiser começar hoje mesmo, o primeiro passo é simplesmente testar um prompt e começar a explorar. Aos poucos isso vira um hábito e você vai ficando mais confiante. Se alguém já começou a testar e quer aprofundar um pouquinho mais, que tipo de rotina ou hábito você recomendaria para ela ir melhorando aos poucos esse aprendizado indireto com a IA? Eu acho que isso tem que ser parte da sua rotina. Então, por exemplo, você tira lá uma horinha todo dia, como se você fosse estudar alguma coisa, ou como se fosse fazer alguma coisa que você gosta de sentar e jogar um jogo, ou você gosta de sentar e assistir YouTube, né? Ou qualquer outra atividade que você faz, eu acho que você tem que tornar isso uma rotina. Todo dia você pega ali uma horinha, meia hora, tenta construir alguma coisa que você gosta, seja ela o jogo, ou a história, ou qualquer outra coisa, um e-mail, ou você quer trabalhar com análise de dados, ou qualquer coisa que seja interessante para você, e aí você usa essa hora todo dia para você aprender. Com o tempo, você vai ver que você está melhorando, porque o resultado que você vai gerar vai ser muito melhor e ele vai ser feito mais rapidamente, porque você vai aprender a dar os atalhos para a inteligência artificial para ela não perder tempo fazendo coisas que você não quer. Então, eu acho que a rotina seria a coisa mais importante aí no dia a dia. Perfeito. Então, pessoal, a ideia é encarar isso como um tempinho diário, um hábito leve. Assim vocês vão vendo progresso sem aquela pressão de um estudo tradicional. Então, Fabrício, já que você mencionou os modos de estudo, explica pra gente rapidinho como esses modos funcionam nos modelos de IA e como isso pode ser usado junto com o aprendizado indireto. Se você pegar os últimos modelos, né, os modelos de fronteira, tipo o Claude, o Gemini ou o ChatGPT, eles existem uma coisa que chama modo estudo. Se você for nesse modo estudo, na hora que, antes de você fazer a sua busca digital que você tá procurando, ele já vai entrar no modo de ensino. Ou seja, quando você fizer uma pergunta, ao invés dele te dar uma resposta diretamente, ele vai te dar algumas dicas, ele vai te ensinando, vai te fazer algumas perguntas para saber o quanto você sabe, ou vai fazer algumas analogias para que você tenha, para que você aprenda sobre aquele conceito. Então, é meio que, eles chamam isso de método socrático, né? Porque o Sócrates não daria uma resposta, né? Para cada pergunta que você fizer, ele vai fazer mais perguntas para você, né? Até você chegar à sua conclusão, até você entender aquele resultado. Então, tanto GPT quanto Gemini ou Claude, os três têm esse modo de estudo em que você pode utilizar caso você não queira uma resposta diretamente. E eles vão ser mais didáticos, naturalmente. Só que eles não são modos focados em fazer as coisas, né? Eles foram pensados mais no sentido de você quer
você quer aprender sobre algum determinado tópico. E aí eles não são focados no resultado. O aprendizado indireto, ele é diferente desses modos, porque o aprendizado indireto, você quer o resultado e você vai continuar trabalhando no resultado. E você vai aprender de uma forma indireta, né? Então você não, ele vai te dar as respostas que você está buscando, mas ele também vai te dar informação sobre o porquê que aquelas coisas foram feitas daquela forma. Então, eu acho que você usa esses modos de estudo como uma outra forma complementar de aprender. Às vezes você não quer uma resposta direta sobre um problema que você quer resolver, e aí você pode ir usando esses modos de estudo para poder tentar ir aprendendo os conceitos até você chegar à conclusão de qual que é a resposta. Então, são maneiras complementares de você aprender, estudar. E vamos em frente. Perfeito. Então, além do aprendizado indireto, vocês também podem testar esses modos de estudo que já existem nos modelos. Assim, vocês combinam as duas abordagens e aproveitam o melhor dos dois mundos. Agora, pra gente continuar, Fabrício, conta se tem algum desafio comum que as pessoas enfrentam quando começam a usar IA dessa forma e quais dicas você daria para elas superarem esses obstáculos iniciais. No geral, eu acho que quando você está tentando aprender alguma coisa, leva muito tempo para você obter os primeiros resultados. E aí muitas pessoas desistem nesse ponto, né? Ou elas querem fazer uma coisa muito ambiciosa e aquilo parece muito longe da realidade das pessoas. Então, eu acho que esse é um grande desafio, é a persistência. Você continuar, né, persistindo até atingir aquele resultado. E eu acho que o aprendizado indireto resolve esse problema, porque você não vai ter que esperar esse longo prazo para poder começar a aprender. Você já consegue ter um resultado muito bom inicialmente e ao longo do tempo você vai aprendendo passo a passo. Então eu acho que esse desafio principal, que é o da persistência, né, que você acaba desistindo ali no início, eu acho que o aprendizado indireto te ajuda muito nisso, porque você vai aprendendo um pouco e todo dia que você fizer, você sempre vai aprender mais. E ao longo do tempo, você vai continuar entregando os resultados que você precisa hoje, mas cada vez mais bem informado sobre aquilo que você está fazendo. E por fim, excelente. Então, pessoal, acho que com essas dicas você já tem um bom caminho para começar. E se ainda tiverem dúvidas, é só testar aos pouquinhos e ver como isso encaixa na rotina de vocês. Se você ainda está na dúvida que isso é uma boa solução, é só você olhar o seu dia a dia. Hoje as coisas estão muito rápidas, a gente precisa entregar resultado o tempo inteiro e muitas vezes a gente não tem tempo para poder sentar e estudar para poder fazer para poder conseguir esse resultado. Então, eu acho que você deveria já tentar o aprendizado indireto, porque você vai conseguir o resultado e ao mesmo tempo vai começar a aprender alguma coisa, ou pelo menos os princípios sobre aquilo que você está fazendo. E ao longo do tempo, isso você vai fixando esse conhecimento até você se tornar uma pessoa que conhece bem sobre aquele assunto, que você realmente aprendeu sobre aquele assunto. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse papo e que estejam animados para testar esse aprendizado indireto com a ajuda da IA. Muito obrigado por acompanharem a gente e até o próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais, valeu! Anthropic acabou de lançar no Cloud Code um mecanismo de aprendizado indireto, o mesmo que a gente discutiu, para programação especificamente. Então, se você quiser aprender a programar, você já pode usar o Cloud Code, que você vai ter acesso ao que a gente discutiu aqui no programa. Se você quiser usar o ChatGPT, ou usar o Claude, ou o Gemini, você ainda pode usar o prompt que a gente forneceu para poder usar o aprendizado indireto. Valeu!